Agora vamos. Bom, agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã. Imagino que todos vieram. Talvez o rancho seja um lugar agradável por causa dos cavalos, de a gente ter uma manhã diferente. Mas em especial, eu penso que a maioria tem interesse de ouvir uma palavra que vem de Deus, uma palavra que vem do alto. E eu confesso a vocês que até quinta-feira eu estava com a mensagem preparada para pregar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas na sexta-feira o Senhor mudou o tema, né? E às vezes ele prega essas peças na gente, né? É gostoso quando você chega e você já está com os tópicos todos organizados, né? Aí o Senhor pega e muda, e a gente tem que chegar aqui e ter alguma coisa para poder dizer, né? A gente observar para poder ensinar e ao mesmo tempo confiar. Jesus falou: não preocupa com aquilo que vocês vão dizer, né? Que eu boto a palavra na sua boca. E eu prefiro trazer uma mensagem que seja de Deus, ainda que ela não seja tão elaborada, do que eu trazer alguma coisa minha, né? Eu já fiz isso e foi um fiasco. Então, se eu falar 15 minutos, ou 20 ou 30, que seja, Deus sabe, né? Mas que seja algo que venha do alto, é muito melhor do que seja algo que venha de mim mesmo, né? Então, que nós venhamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 14. Mateus 14, verso 22. Hoje deixaram o pregador até sem púlpito. O pregador está se virando aqui para ajeitar, mas não vai aguentar. Essa Bíblia é pesada. Pode ser. Boa, Edson. Dá para levantar isso aí, Edson? Não, deu certo. Quer que eu levanto mais? Tá bom. Tá Edson. bom? Não. Tá ótimo. O texto é bastante conhecido. Quem já passou por aqui, né? Aquela passagem onde Jesus anda sobre as águas, que Pedro afunda porque ficou observando, né, as coisas de fora e temeu. Verso 22, Mateus 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amém. Olha só, se a gente entender
um pouquinho o contexto, o que estava acontecendo antes, né? Jesus ele tinha acabado de matar a fome de uma grande multidão através de 5 pães e 2 peixinhos, né? E agora os discípulos, eles são convocados a enfrentar uma grande dificuldade da vida, né? Que fica muito claro aqui já de ponto de partida, é que na nossa caminhada cristã, não é todo dia que é dia de glória, né? Não é todo dia que tem multiplicação de pães, não é todo dia que nós vamos ver milagres, né? Não é todo dia que nós vamos ver a boa mão do Senhor fazendo os seus grandes feitos nas nossas vidas, né? Quem tem ensinado isso, que o Evangelho é um convite de facilidades, está mentindo para você. A nossa vida é uma vida de ciclos, né? E às vezes nós somos convidados a andar com Jesus e a passar pelo vale da sombra da morte. A diferença é se Ele de fato está conosco, né? Se Jesus de fato está conosco, isso é o que faz a total diferença em nossas vidas. E aí Jesus chega para aqueles discípulos e compele eles para ir para o mar, né? Se você entrar no dicionário, você vai ver que é forçar eles a ir para o mar. Eu não quero acreditar que isso aqui é uma coisa por acaso, né? Porque o cenário estava muito desfavorável. Era ao cair da tarde. Jesus ele despede toda aquela multidão, ele sobe, quer ficar sozinho e força os discípulos a ir para o mar. Não é uma coisa opcional. Se vocês quiserem ficar aqui comigo, pode ficar. Se vocês quiserem ir, não. Jesus pega, entre aspas, e empurra a moçada para ir para o mar. Vocês vão para o mar, né? E já era tarde, fica a noite, o vento era contrário e Jesus vai ter com eles na terceira vigília, né? Se você entender um pouco ali do horário de Israel, terceira vigília é das 3 às 6 da manhã. Então, era noite, era já de madrugada, eles estavam sozinhos e Jesus ia ter com ele. Isso, o que de fato me parece, é uma dessas santas irresponsabilidades divinas que a gente vê pela Bíblia inteira, né? Se você quiser começar a pesquisar das loucuras que homens de fé viveram com Deus, eles tiveram que passar por situações assim, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve a nossa fé, é assim que a gente deixa de ser menino. Lembra quando Deus ele tirou aquele povo que estava ali sobre o domínio de Faraó e leva eles a uma terra prometida? Só que antes de chegar à terra prometida, eles têm que enfrentar o deserto, né? E quem conhece deserto sabe que deserto é deserto, né? Não acha que tinha ali uma barraquinha de água? Quem quer lindóia ou então água de coco, R$7, aceita Pix, né? Não tinha nada disso, né? Não tinha uma programação, onde que vai ser a próxima churrascaria para a gente poder almoçar. Então o povo passa pelo deserto, passa ali teoricamente sem assistência, e a grande assistência era Deus. Eles teriam que confiar em Deus. Chega uma hora que o faraó está atrás, o mar está na frente, e a única saída era Deus dar um jeito. Deus dá. Deus pega e abre aquele mar vermelho, né? E Abraão, que Deus chega para ele e faz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, né? Não tinha nenhum tipo de cronograma. Hoje as pessoas vão fazer uma viagem, né? E tal dia vai estar frio, então vamos levar roupa de frio. E coloca ali no GPS, primeira parada, frango assado. Não tinha nada disso, né? Abraão ele sai, e a única confiança de Abraão era na palavra de Deus. Deus falou comigo que é para eu sair, mas não preparou nada. E aí os imprevistos começam a acontecer. Se você conhece um pouco da história, você vai ver que Sara era uma mulher formosa, e Faraó já pegou Sara e levou para casa dele. Então você imagina você aceitar um convite que vem de Deus, e aí as coisas começam a acontecer de forma ao contrário. A gente
às vezes não está preparado para isso. A gente espera que quando é Deus que faz as coisas, tudo vai correr certo. Aquela fé bonitinha, onde as coisas não dão errado, mas os caminhos de Deus aos nossos olhos, às vezes são tortuosos, mas Deus, ele está no controle fazendo todas as coisas. Aí ele faz uma promessa do filho e pede o filho como sacrifício, né? E Jesus também, que foi conduzido, levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado, imagina, ai, Deus me usa, Espírito Santo, fala comigo, seja meu guia. Onde nós vamos? Nós vamos para o deserto. Você vai ali ficar em jejum e vai ser tentado pelo diabo. Olha que programa maravilhoso que o Espírito Santo fez com Jesus. E essas coisas acontecem, né? E Jó, que nem saiu da casa dele, mas as coisas vieram de encontro a ele. Era um homem reto, justo, íntegro e que se desviava do mal. E quando ele abre as portas da casa dele, as coisas começam a acontecer, as más notícias. Ele perde os animais, ele perde os filhos, ele perde a saúde, e tudo isso fazia parte de uma conspiração divina. E não tem como escapar. É um cercado que Deus coloca, é algo espiritual. Eu não estou falando do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós estamos num mundo caído. E as coisas ruins podem acontecer com o justo e com o ímpio. Eu também não estou falando das decisões erradas que às vezes a gente toma na vida e nós estamos colhendo. O filho pródigo, ele quis fazer aquelas escolhas, né? E uma hora ele caiu em si. E a melhor saída para quem está andando na contramão do evangelho é que a gente venha se arrepender. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando essas coisas, elas nos procuram. Eu estou falando quando Deus está por trás de tudo isso. Eu estou falando quando é Jesus que arma o cerco. É quando Deus está no controle de todas as coisas e a gente não consegue escapar. Porque Ele cria a paz, mas também o mal. Para Ele as trevas e a luz é a mesma coisa. E se Ele quiser provar os nossos corações, Ele não tem que pedir licença a ninguém, porque Ele é Deus e Ele vai até as últimas circunstâncias. Talvez você seja uma vítima disso, ou talvez até você já passou por isso, ou talvez você vai passar, porque discípulo de Jesus, um dia chega o dia mau, e nós conhecemos a Deus no trecho, nós conhecemos a Deus não numa faculdade de teologia, nós conhecemos a Deus tendo experiência com Ele. Por que é que Deus faz essas coisas? Quando a gente vê ali em Deuteronômio capítulo 8, aquele povo passou pelo deserto, peregrinando, e a palavra de Deus diz que Deus queria ver o que estava no coração das pessoas. A primeira boa notícia que eu quero te dizer, se você é alvo dessa decisão soberana de Deus, Deus está vendo, Deus vê, Deus não está de olhos fechados, Ele é aquele que faz, o ponto de partida é Deus, mas Ele está vendo aquilo que está nos nossos corações. Ele é Deus que vê, Ele é Deus que nos assiste. Na perspectiva ruim, é porque Deus está vendo as nossas atitudes. Na perspectiva boa, é porque Deus sabe quem nós somos e Ele sabe quem Ele chamou, e Deus não está distante, os olhos de Deus não estão fechados, não estão tampados. E se de fato você quiser saber quem que é quem nessa história, ou quem é você nessa história, Jesus nos deu uma dica. A boca fala do que o coração está cheio. É neste momento que nós vemos quem de fato é crente. É neste momento que nós vemos quem é amigo de Deus. É neste momento que nós vemos quem se submete. Porque a boca nos condena,
ou a boca diz quem nós somos. É nos momentos de tribulação aonde saem os melhores louvores. É no momento de tribulação para quem é servo, aonde saem os melhores salmos, os melhores clamor. E Deus está vendo, o Deus que prova, o Deus que fica em silêncio, o Deus que compele, o Deus que se afasta, o Deus que se oculta, o Deus que se cala. Ele está nos assistindo, e é por amor que somos entregues como ovelhas para o matadouro. É por amor do seu nome. Deus faz isso porque Ele nos ama. Amém. Ele está no controle das coisas. E Ele está sondando os nossos corações. Por que mais que Deus faz isso? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Mas aquele que dá fruto, meu Pai limpa. O meu Pai poda, e a poda dói. Tira as arestas para que a gente venha a dar mais fruto ainda. Deus tem interesse não que você venha ficar estéril. Deus tem interesse para que você venha frutificar nesta vida, para que haja crescimento no seu ministério, para que você venha ser parecido com Jesus. Deus tem interesse. Deus poda, Deus limpa aquele que já está frutificando para dar mais fruto ainda. Deus, por que é que eu estou passando por isso? Deus, por que que o Senhor está fazendo isso na minha vida? É porque Deus tem coisas maiores para você. Ele quer que você venha dar mais fruto ainda nesta terra. Fruto para dentro, que é amor, bondade, benignidade, domínio próprio, amabilidade. E fruto para fora. Deus quer te usar. E Deus poda, Deus limpa, porque quer te usar ainda mais nesta terra. A outra coisa, por que é que Deus faz essas coisas com a gente? Porque o conhecimento de Deus, como eu já disse, ele é experiencial. Jesus falou, a Bíblia diz acerca de Jesus que ele aprendeu as coisas como homem pelo que sofreu. E nós vamos conhecer a Deus no sofrimento. Jesus diz o seguinte: quem fizer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. Deus não nos chamou para nós termos uma fé teórica. Porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Porque Davi, ele matou o gigante. O Deus de Daniel, o Deus de Davi, o Deus de Paulo é o seu Deus. E você tem que aprender também passando, não pelas experiências dos outros, não pelo que está escrito, não porque os outros estão contando, mas que você venha a ter as suas próprias experiências. Ninguém conhece a Deus pela teoria, ninguém conhece a Deus pela cartilha. O verbo não se encadernou, o verbo se fez carne, e o interesse do verbo é se encarnar em você. Se o seu Senhor sofreu, tu vais sofrer também. Nós temos o dia de glória, nós temos o dia da multiplicação dos pães, nós temos também que enfrentar o Getsemane. Em dia de festa, era dia da cruz para Jesus. Este é o Evangelho sem falsificação. Quem disse que é moleza, quem disse que é mamão com açúcar, está mentindo. Deus nos forja no estreito para nós aprendermos e conhecermos a Deus. É comendo da carne e bebendo do sangue. Amém. A gente aprende assim. Senão nunca conheceu. Eu conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Quem quiser conhecer a Deus, quem quiser conhecer a Deus nas entranhas, pode se preparar que a moenda vai pegar. Pode se preparar, porque os heróis da fé
de Hebreus 11, a lista não foi fácil. Todos eles passaram por dificuldade, mas enxergaram a boa mão de Deus a favor deles. A outra coisa, qual que é o benefício de nós passarmos por isso? O apóstolo Paulo diz o seguinte, que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Você vai aprender a perseverar, você vai aprender a ter que esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Chega uma hora que fica só você e Deus. Chega uma hora que não interessa. Chega uma hora que fica só você e Deus. Chega uma hora que você está às vezes estribado na sua sabedoria, nos seus dotes. Tinha homens pescadores ali diante daquele mar, com experiência das águas, e não podia fazer nada. Chega uma hora que só Deus pode resolver o seu problema. Chega uma hora que você tem que tirar a confiança dos médicos. Chega uma hora que você tem que tirar a confiança de si mesmo. Chega uma hora que você tem que tirar a confiança do seu dinheiro, das pessoas que podem te ajudar, e botar a confiança só no alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É soberano e está no controle de todas as coisas. Passa pela dificuldade, mas Deus está nos vendo e nos assiste. Paulo diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, quando ele estava preso nos últimos momentos da sua vida. A tribulação produz perseverança, não é para desistir. A tribulação produz experiência, nós vamos ter as nossas experiências com Deus. A tribulação produz esperança, e a esperança é um derivado da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Tu vai aprender a andar pela fé, porque o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelos seus sentimentos, o justo não viverá pelo cenário. Pode ser noite escura, pode o vento estar contrário, mas foi Deus quem mandou. Eu continuarei esperando em Deus e sei que Ele vai mandar a providência, com o coração cheio de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A esperança ainda não chegou. Eu não ando por vistas, mas eu ando por aquilo que eu creio. E eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai agir em prol da minha vida. Continuo esperando, boto a fé no Salvador, boto a fé no Criador, com toda a certeza deste mundo. Amém. Amém. E a gente, não é porque Paulo era um masoquista que gostava de sofrer, mas ele via que paralelo ao sofrimento existia uma assistência da graça de Deus, existia um benefício em passar pela tribulação. Sinto prazer nas minhas tribulações, o apóstolo Paulo diz. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou abatido, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém. Agora, o que a gente faz quando essas coisas acontecem? O que é que eu faço quando eu sou vítima dessa chacina espiritual? Quando eu sou um Abraão, um Jó, ou como eu estou numa situação como esses discípulos? O que é que a gente faz? O texto diz que Jesus, ele veio andando sobre as águas. A primeira dica, o primeiro conselho que eu quero te dizer: creia e espere pelo sobrenatural de Deus. Hoje as pessoas estão muito, ali tem um bom médico, ai que psicólogo bom,
Se foi Deus que te colocou nessa situação, é Deus que vai tirar. Amém. E Ele é Deus que te visita em sonhos. Aleluia. E Ele é Deus dos corvos de Elias. E Ele é Deus da baleia de Jonas. E Ele é Deus que usa o profeta. E Ele é Deus que fala na sua palavra. Ele é Deus do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e vai receber do que é meu. Fique com os olhos abertos, volte a crer no inusitado de Deus. Deus te assusta nos sonhos, Deus fala com você, Deus age, é a mão de Deus, não é a mão do homem. Ele opera, abra os olhos espirituais, pense nas coisas do alto. Somos cidadão do reino dos céus, não do reinado desta terra. Amém. Glória a Deus. Creia no sobrenatural. Quando nós nos convertemos, a gente acreditava em tudo, porque Deus vai fazer, a gente começa a entupir o coração de teologia, porque Deus fazia, porque Ele não faz mais, e bota Deus numa caixinha, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Eu creio no Deus que fala, eu creio no Deus que quebra o laço, eu creio no último estado de Jó. Foi Ele que botou e foi Ele quem tirou. Não tem homem para intervir nessa situação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Pai é maior do que eu, é Ele quem poda, está no controle. A terra é estrado dos seus pés. Deus é soberano e controla. Não cai um pássaro do céu sem que seja a vontade de Deus. Volte a crer dos caminhos mais malucos que Deus pode fazer. Porque hoje não faz mais assim. Porque antigamente era assado. Porque Deus não vai operar. Fica limitando a Deus, que você vai limitar Deus na sua vida. Porque sem fé, de fato, Ele não age. Creia no sobrenatural de Deus. A segunda coisa que a gente faz, nota que Pedro, ele, quando vai ter com Jesus e afunda, ele grita: salva-me, Senhor. E a gente aprende nesse texto que esperar em Deus não é simplesmente a gente ficar de braços cruzados tomando suco de laranja. Esperar em Deus é nós usufruirmos das vias que nós temos de acesso da graça de Deus. Busque a Deus em oração, medita na sua palavra, quebranta o seu coração com jejum. Quem aqui tem feito jejum? Não precisa responder, mas eu sei que é muito pouco, porque Deus não aguenta um coração contrito e quebrantado. Deus não aguenta gente que quebranta a sua carne para a manifestação do poder de Deus agir em prol das nossas vidas. Clama, busque, vai atrás, que pode ter certeza, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se tiver coração envolvido, pode ter certeza que Deus, Ele age, e você pode contribuir para diminuir o tempo da sua prova. Deus não aguenta, é o Deus de Jacó que luta: enquanto o Senhor não me abençoar, não te deixo ir. Ele é o Deus da Cirofenícia, que Jesus falou não, e ela vai para cima e sai com a bênção dela. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ele é o Deus que anuncia a destruição de Nínive pela boca de Jonas, e o povo jejua, e não anunciou para o povo se arrepender, anunciou que iria destruir. E Deus mudou de ideia, porque Ele se arrepende do mal e não aguenta abrir mão do juízo para usar de misericórdia quando vê um povo arrependido, quando vê um povo se posicionando. Busque a Deus pelas vias da graça de Deus. Busque a Deus. As pessoas não buscam a Deus. As pessoas buscam o médico. As pessoas buscam o professor. E aí as pessoas vão falar coisas naturais. O conselho das pessoas é de acordo com aquilo que eles creem.
Busque a Deus no corpo de Cristo. Quem recebe a vocês, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Procure a Deus nas pessoas. Procure a Deus nas pessoas certas. Procure a Deus na Escritura. Procure a Deus que mora dentro das pessoas. Procure a Deus no teu quarto. Entra no teu quarto. Fala com o teu pai em secreto, que te vê em secreto, e o pai te recompensará. O véu rasgou de cima para baixo. Tu és sacerdote, nação santa, eleito de Deus, está livre por intermédio de Jesus para falar com Deus. Entra no Santo dos Santos e fala com Ele. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e não recebeis, porque pedes mal. Pedi e não recebeis, porque não tem a vida alinhada com o Evangelho. Pedi e não recebeis, porque a ovelha desgarrada. Pedi e não recebeis, porque chama Jesus de Senhor e não tem compromisso com os mandamentos, porque Ele chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando. Se de fato nós andarmos com Jesus, firme na sua palavra, crendo em compromisso com Ele, pode ter certeza que Ele vai se manifestar nas nossas vidas. E por último, Jesus, Ele entra no barco com aquelas pessoas e eles chegam ao destino. Tem muitas pessoas que fizeram do destino o seu Deus, ao invés de fazer Deus do seu destino. Sabe como é fazer o destino dos seus deuses? Eu nasci uma prostituta, foi Deus que quis assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Porque eu nasci numa família desgraçada, porque Deus não me ama, porque eu sou assim, porque isso deve estar escrito nas estrelas, ou então o oposto, como se você tivesse nascido de bumbum para a lua. Como eu sou um cara de sorte, uma hora de Deus não se zomba, que o homem plantar, ele também ceifará. Esses dias eu vi um rapaz dizendo que ele é um corredor, não é crente, corredor, e quase morreu de câncer, e hoje ele está vencendo muitas corridas. Ele falou: olha como eu sou um cara predestinado por Deus. Ele quis dizer que ele era muito bom, porque Deus tinha um borogodó com ele. Então não faça do destino o seu Deus, porque Isaías adverte sobre a deusa fortuna e o Deus destino. Faça de Deus o Deus do seu destino. Ande com Deus, Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Ele nos guia por caminho de justiça, diz o Salmo 23. Ele não nos guia, eu adulterei com a minha vizinha. Eu acho que Deus tem alguma coisa a ver nessa história. Acho que existe algum aprendizado. É assim que estão ensinando por aí, como se Deus tivesse determinado essas coisas, como se Deus tivesse decretado antes da fundação do mundo. Deus tem uma vontade revelada, mas tem uma vontade decretada em oculto, como se fosse o Chaves, sem querer querendo. Ele quer que você faça aqui, mas lá atrás Ele escreveu para que você passasse por essas coisas. Deus é justo, Deus é santo, e Ele te guia pelos caminhos da justiça. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida, que Ele tem o melhor destino para a sua vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sou uma nova criação, sou uma nova criatura. Eu posso ser Maria de Deus. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as pratica, porque me chama Senhor e não anda nos mandamentos. Deus pode mudar a sua vida, ser um príncipe de Jesus. Ele faz caminho novo, Ele traça uma nova história. Amém, glória a Deus. Ninguém nasceu aqui enfadado fatalisticamente para a desgraça.
A porta é estreita, mas nos conduz para a vida. São poucos que acertam com ela. As pessoas preferem fazer a opção do caminho largo e jogar na responsabilidade de Deus. Deus é soberano e eu sou responsável. Quando esse casamento acontece, as coisas acontecem. Deus se manifesta ao nosso favor e Ele tem caminho reto. Ele tem fome e sede de justiça. E é isso que Ele espera de nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. E eu quero parar por aqui. Que esta mensagem possa perturbar o teu coração. Amém. Que esta mensagem possa te provocar noite e dia. Não deixa a semente morrer. Que você saia daqui cheio de vida. Se não tivesse visto, pecado não teria. Hoje estão todos aí com o coração aberto e a palavra de Deus foi anunciada. Todos são indesculpáveis. Ande no caminho da reta justiça e o Deus reto vai se manifestar ao teu favor. Deus abençoe a todos. Amém.